Olá, sejam bem-vindos a esse canal onde nós estamos aqui estudando juntos as novíssimas mensagens das cartas de Cristo. Mensagens estas que têm nos trazido vida, têm nos trazido muita paz de espírito e evolução no nosso pensamento. Tenho certeza que todos os senhores têm sentido essa felicidade desse contato direto com Cristo, levando a Ele e ao Pai, as necessidades de cada dia e com certeza todas elas sendo providas, porque a motivação tem que ser nossa. Ele diz que para eu te atender, primeiro devo receber o seu pedido. Mesmo podendo entrar na nossa intimidade quando quiser, mas ele não entra. Nós temos que permitir, nós temos que abrir as portas. E aí ele entra e transforma o nosso viver nesse manancial de paz e alegria que nós temos testemunhado. Agora, modernamente, com essas palavras. Hoje nós vamos gravar aqui um vídeo, nós temos a pretensão de que este seja o penúltimo vídeo da carta 7. Temos a intenção de fechá-la em mais 2 vídeos e depois fazermos o resumo e iniciarmos a leitura da carta 8. E eu gostaria de agradecer todos aqueles que se inscreveram no canal, e eu peço também que, se sentir o desejo no seu coração, que compartilhe com pessoas, não no sentido de impor, como foi bem falado no vídeo anterior do nosso irmão Walter, não no sentido de impor, mas de compartilhar a felicidade que nós estamos experimentando ao estudar essas cartas, porque ele fala diretamente conosco, em pessoas, não tem um mediador. Ele fala direto conosco. E essas cartas é o contato direto, é o elo que nos liga a Ele. Então, muito obrigado a você por ter inscrito nesse canal, e se sentir esse desejo, compartilhe. Contamos então com a presença do Cristo aqui para nos auxiliar no entendimento dessa nova mensagem que Ele vai nos passar nessa leitura. E antes de iniciarmos a leitura, vamos para a oração de costume que ele nos ensinou antes das meditações. Feche os seus olhos, controle a sua respiração, eleve o seu pensamento acima da sobrancelha e respire pausadamente, enquanto vamos sorvendo em nós cada palavra dessa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás sempre receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível.
Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Pai, tenho agora mesmo a necessidade de entender o espírito desta mensagem do Cristo. E eu te agradeço o atendimento desta nossa necessidade, desta minha necessidade. Gratidão. Seguindo então a leitura, no vídeo anterior do nosso irmão Walter, ele parou aqui. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade do seu próprio ser, do nosso próprio ser, a unidade, Pai, Mãe e Vida que reside em nós. Agora segue o Cristo. O que estou dizendo será muito discutido pelos cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça, a raça humana. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior, pela sua aparência física. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Nós viemos da mesma fonte. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma proveniente da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é o seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser, pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais do seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que, quando outras pessoas fazem perguntas como começou a vida? Existe Deus?
Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma retransmitida pela psique. E a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material. E a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material, que representam a sua única segurança. Só naquilo que tem contato visual que é percebido. Ele se agarra unicamente nisso. Mas aí segue o Cristo. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais eletromagnéticas do ego. E a mente humana permanece convencida de que a alma não existe. E que a dimensão terrena da existência é a força vital física. E a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique, alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. E muitas vezes a gente, até pouco tempo, nós vivemos unicamente das energias extraídas dessa comida que a gente alimentava. Era a única fonte de força que a gente tinha. Tinha que comer bastante para ganhar força. Mas o Cristo está informando aqui que essa aqui não é a boa energia. Não é só, nós precisamos dela. Mas primeiro nós precisamos da fonte, a energia oriunda da fonte da vida, da fonte do nosso ser. Aí segue o Cristo. Ainda que a sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O que eu acabei de falar, só dos alimentos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Porque nós emanamos a energia que abençoa ou amaldiçoa os nossos alimentos. Depende da nossa condição interior de alegria, de paz ou de infelicidade e infortúnios. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais de força vital que vem da alma,
combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação, rejeição. O que eu acabei de dizer, o nosso estado interior, a forma como nós relacionamos com as coisas que são concebidas para a nossa experiência, para a experiência da nossa alma. Daí vem a energia que abençoa ou amaldiçoa os nossos alimentos. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Está vendo? Que nossos pensamentos e sentimentos são fontes inesgotáveis de energias. Se são pensamentos bons, energias boas. Se são pensamentos maus, energias más, de baixa frequência. E aí a gente alimenta delas, porque elas é que impregnam os nossos alimentos. Esses campos, repetindo aí, esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo, segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta do seu próprio estado interior de contentamento ou de frustração. Eu acabei de comentar. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força do seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal, com o seu campo energético diminuído. Ainda que no momento, nem o indivíduo, nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno. E em anos vindouros, esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Que coisa boa, né? Vai tratar com energias da consciência, não com remédios físicos. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico,
o exato estado mental emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose, ou seja, um sono induzido ou até provocado por um medicamento, e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais, emocionais, com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental emocional, de onde está provocando aquele exaurimento daquela energia. Os psiquiatras não mais investigarão a existência passada, sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais, emocionais, físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. Ou seja, ele pensar, imaginar um tratamento e medicar com um medicamento que às vezes nem cura, às vezes piora o estado, porque a doença é da consciência, vem da consciência. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibratórias na área afetada do corpo, de maneira sistemática e deliberada, ou seja, livremente, e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam um mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo da energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. O médico que cuidar, o enfermeiro, o cuidador, aquele que dá uma palavra amiga, são esses portadores aí, esses canais. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. Está vendo? O contato direto com Cristo e a cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de uma busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando,
você começa a abrir a sua psique, enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena, o nosso bom senso, o nosso parar para pensar. Você atrai para a sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que exterioriza de nós, que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando os seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa ao seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. Nós passamos a alimentar da boa consciência que nós mesmos produzimos. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária, sintonizando com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e das suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Isso já não vai ter mais lugar em nós. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico que insiste habitualmente em satisfazer os seus desejos, mesmo às custas dos outros, e a psique, o seu bom senso, a alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, ou do ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso ainda. A psique, alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades. E sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do auto-questionamento e auto-julgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo, a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece por meio da psique que ela ama o amor divino e que é a realidade divina, mais do que qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser.
A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego através da morte de sua personalidade. Era dessa morte que o Cristo falava. A morte da autoentrega deliberada. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual, ou seja, o ponto mais alto. E normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Esse aqui não é um mestre fora de nós, não é uma pessoa. Esse aqui é o mestre de nosso interior, o nosso Cristo interno. Essa luz do Cristo. O mestre é o caminho. Nós precisamos de um caminho quando nós encontrarmos isso aqui. Esse é o mestre. Porque o Cristo disse, um só é o seu mestre. Os seus pensamentos e os seus sentimentos. Assim ele nos disse. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Perdão aí, eu acho que eu deixei um pedacinho aqui, quando eu falei da morte da personalidade. Eu vou ler aqui então para não ficar faltando. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Eu querer estar na frente do outro, estar maior do que o outro. Isso aqui está dizendo que isso nunca pode ser. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Pode ser o nosso fracasso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Por isso que a gente não pode botar o nosso querer lá. Você tem que ir com uma alma assim desinteressada dessas coisas. Tem que ser com isenção. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina. Uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou, a tagarelice de pensamentos que nos perturbam nas nossas meditações, isso encerrou, silenciou. Nós estamos mais próximos da alma. A paz reina na mente. A alma que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir, com a compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Vejam, amados, o Cristo continua seu raciocínio no próximo vídeo. Vejam como ele está trabalhando essa nossa psique, esse nosso bom senso, porque é através do nosso bom senso, de pararmos para pensarmos os nossos atos, questionarmos os pensamentos que nos vêm,
Quando a gente começa a colocar esses pensamentos e esses atos em xeque, a nossa psique, que é esse nosso bom senso, ele começa a se despertar. Mas deve ter algo a mais do que isso. Como? Como surgiu isso? Aí a consciência egocêntrica nossa não tem as respostas. Parte para a ignorância. Aí ele já apela e não quer dar as explicações. Mas quando a gente insiste com esse bom senso em fazer essas perguntas, e a nossa alma, através desse bom senso, dessa psique, vai nos dando as respostas. Uma resposta vai animando a outra pergunta, mais outra resposta, outra pergunta, outra resposta, de forma que os pensamentos egocêntricos vêm e eles passarão a ser rejeitados, 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 até que nós conseguimos nos livrar deles. É isso que o Cristo chama de arrependimento, 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 até quando nós não precisarmos mais de arrependimento, porque nós já vamos poder declarar a ilusão desses pensamentos, desses sentimentos. Esse é o grande desejo meu, que nós meditemos nessas palavras do Cristo e bebamos delas. Não tenhamos vergonhas de questionar. Diante de qualquer situação, qualquer impasse que surgir na sua vida, não tome a medida antes de perguntar: como eu devo proceder diante desse fato? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar diante disso? E silencia, coloque em silêncio 1 minuto, pense um pouco, respire fundo e as respostas vêm de uma forma auditiva, internamente falando, ou até em atitudes intuídas. E você não errará, a sua decisão será para a sua felicidade, a minha felicidade, para a felicidade de todos aqueles que procedem assim. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo, e logo a gente estará resumindo o conteúdo dessas cartas. Gratidão.